Tem uma história que eu queria que o pastor compartilhasse, que quando eu conheci o pastor contou de um lugar que o pastor foi pregar e o cara tentou te enganar para que você fosse confundido com um falso profeta. Como é que foi essa história, pastor? Esses dias eu contei lá na igreja, me vira e mexe, isso vem na minha cabeça. Eu não falo que tem coisas que eu esqueço, mas tem coisas que passa tempo Deus me faz lembrar, né? Isso foi lá numa cidade que eu não lembro o nome da cidade, mas é no estado da Bahia, perto de uma cidade grande chamada Barreiras. Barreiras eu lembrei porque é a cidade maior. Essa ficava perto dessa cidade Barreiras. Nós chegamos lá com o saudoso pastor Antônio, na época eu estava morando em Brasília, e me convidou para ir fazer essa missão com ele. E eu disse, vamos, pastor. Na época o cara solteiro não pensa duas vezes. Para onde convido, sendo para fazer a obra de Deus, estamos juntos, eu falei para ele. E fomos. E 3 coisas, eu não sei se eu contei essas 3 no episódio aqui, mas agora é bom ressaltar aqui. 3 coisas me aconteceu nessa viagem, que marcaram. Primeiro que eu tinha um terno que eu nunca tinha usado ele. Comprei, nunca tinha usado. Quando eu fui arrumar a mala, Deus falou no meu coração, leve esse terno. Eu pensei, não, mas eu vou levar o outro e outro e outro. Acabei pondo o terno no meio da roupa. Cheguei lá, veio um pastor na época, bem sofrido, daquele calorzão escaldante da Bahia. Dava para ver um pastor bem sofrido assim. Eu vou cantar, me convidaram para me cantar num congresso e eu não tenho terno, ele falando para o pastor, saudoso pastor Antônio. E aí quando ele falou isso aí, o Espírito Santo tocou, aquele terno que você trouxe é para ele. Eu disse, não tô... Olha que legal. Eu não estou acreditando, falei comigo mesmo, né? Mas eu digo, eu vou fazer um teste então, se é Deus vai dar certinho o terno nele. Peguei, disse, pastor, eu trouxe um terno aqui, eu nunca usei, eu estava vindo para cá, Deus mandou eu pôr no meio da minha bagagem, tá aqui, das minhas roupas. Se der no pastor, é seu. Rapaz, eu lembro benzinho, um terno azul marinho, mano. Ficou certinho para ele. Ele começou a chorar e disse, meu Deus, eu não tinha um terno para cantar nesse congresso e agora Deus me abençoou com terno. Esse foi um fator que me marcou. Outro fator que me marcou é que nós fomos na casa de uma pessoa, era uma senhora e uma jovem que moravam nessa casa. Ou seja, a senhora era a avó e a jovem era a neta, né? Chegamos lá, a pessoa estava encamada, essa senhora de idade já encamada, e o pastor Antônio na época perguntou, o que a senhora tem? Não, eu estou com problema de coluna, desenganada já da medicina. E você sabe que eu sempre falo que o crente ele tem um parafuso a mais ou a menos, mas ele não é normal não. Tem horas que ele faz coisa que depois ele pensa, meu Deus, como que eu fiz isso? Mas quando é pelo mover de Deus, Deus é glorificado. Eu olhei para aquela senhora e disse, não, Deus vai lhe curar agora. Rapaz, quando eu falei isso, Deus vai lhe curar agora, eu digo, ixi, agora eu vou ter que orar pela mulher, né? E eu orei por ela ali com aquela oração curta, mas assim fervorosa, com muita fé. Eu digo, em nome de Jesus, a senhora está curada agora. Deus está lhe dando uma coluna nova. Aquela mulher, quando terminei a oração, ela se levantou e disse, fazia dias que eu não me levantava, estava travada aqui, já destravou, e eu estou boa já. Não estou sentindo mais dor. Eu digo, amém, Deus lhe curou. E aí eu olhei para casa, bem simplesinho, um quarto só. E na época o pastor perguntou bem assim, e como é que a senhora está? Tem se alimentado? Está se alimentando bem? E ela disse para a neta dela, traz daí. Aí trouxe um pacote de fubá, que aqui no sul faz polenta, né? Aí disse bem assim, traz aqui esse pacote de fubá. E a menina trouxe, ela disse bem assim, nós estamos comendo isso, já faz 5 meses que nós estamos comendo só polenta, ou seja, só essa farinha aqui de fubá. É o que nós comemos. Aquilo, quando ela falou aquilo, o Espírito Santo tocou no meu coração. Vá lá na cidade, compre carne, compre
uma cesta básica e traga para ela. E eu fui lá, comprei carne na época com o pastor, uma cesta básica e levamos para ela. Quando ela viu carne, ela disse: meu Deus, fazia tantos meses que a gente não comia carne, hoje vamos comer carne. E nos abraçou, chorou ali. Amém. Isso aí foi outro que marcou. Mas aí o mais marcante ainda vem. Aí o pastor tinha na época lá a gente chamava Boca de Ferro, numa caminhonete D20, era a caminhoneta do pastor. E aí começamos a anunciar que à noite ia termos uma cruzada de milagres na praça daquela cidade. E montamos um palcozinho ali e anunciou a cidade inteira. E de repente, quando chegou a hora de a gente ir para esse evento espiritual, chegamos lá, a praça estava cheia da cidade e começamos a pregar. E o pastor disse: hoje é você que vai pregar. Éramos 2 noites que íamos fazer, né? E comecei a pregar. Na hora da oração, sabe? O pregador termina de pregar, agora eu vou fazer a oração. Quem está enfermo, Deus vai curar. O missionário tem um parafuso a mais ou a menos. Quando eu vi, um veio trazendo o outro assim, pelo engatado aqui no braço, né? E veio de óculos escuro, mas de noite, óculos escuro. Pensei, não, deve ser cego, né? E aí veio: pastor, ore por ele. Aí quando eu fui pôr a mão na cabeça dele, o Espírito Santo disse: não ore, não ore. Eu digo: opa, mas se o cara veio para pedir oração, como é que eu não vou orar, né? E saí orando lá por outras pessoas e voltei de novo. Mas eu vou orar por esse aí que pediu oração. Quando eu vou pôr a mão, o Espírito Santo falou de novo no meu coração: não ore, que ele não é cego. Quando eu falei assim: eu não vou orar por você, que você não é cego, o amigo dele que trouxe ele, né, disse: é verdade, pastor, ele não é cego não, todo mundo conhece ele aqui, mas hoje ele vinha aqui para lhe envergonhar, que ele disse que o senhor ia orar, ele ia se fazer de cego, e aí na hora da oração ele ia dizer que estava vendo, ia tirar o óculos, ia gritar que estava vendo, e aí você ia se empolgar e ia dizer que Deus estava curando um cego e ele não é cego. Eu disse: então, por ele brincar com as coisas de Deus, ele vai ficar cego. Ai, e aí? E ficou cego, não naquele momento ali, mas passou-se 1 ano, 2 anos, o pastor, eu não fui mais lá, mas o pastor relatou para mim e disse: sabe aquele rapaz lá daquela cruzada de milagres que a gente fez lá? Eu digo: sei, aquele que estava brincando de ser cego, ele foi no mato cortar pau, que lá é uma cidade pequena, e entrou um espinho no olho dele e ficou cego. Então, com as coisas de Deus, a gente não deve brincar. E tem aqui, eu sou testemunho de um que já se foi, que era meu amigo, o Cristiano, a gente chamava ele, ele era da mesma cidade lá que eu sou de Belém, então a gente cresceu ali juntos, foi para a igreja juntos, ele tornou-se um pregador, um cara muito abençoado, ele pregava, cantava, sabe, fazia obra missionária, e um dia ele começou a ir para esse lado, ele começou a se fingir que estava endemoniado, ia nas igrejas e dava um trabalho lá para o pastor tirar, mas não tirava, porque era demônio da carne, e começava lá a fazer aquelas coisas, ele foi perdendo o temor, né, a Deus, e foi fazendo essas coisas. Para resumir, deu uma leucemia no Cristiano, do nada o cara morreu, um cara na época de 27 anos, 28 anos. Então, com as coisas de Deus a gente não brinca, a gente tem que levar cada dia mais e mais a sério as coisas de Deus, porque Deus é sério. Isso é muito importante a gente falar, frisar aqui, gente, porque assim, ó, você que é assíduo telespectador aqui do Necessário Podcast, você sabe que a gente brinca bastante, a gente faz piada, a gente tem toda uma forma de apresentar, mas isso precisa ser dito, cara. Não zombe de coisas de Deus, não quebre princípios assim. É bem verdade que a gente vive tempos difíceis, onde existem homens e mulheres que se passam por profetas, que se passam por... são tempos difíceis, mas a gente não pode esquecer, cara, que na Terra ainda tem homem de Deus. Ainda e outra, tem você falou mulher uma de coisa Deus. bem real aí. A gente brinca entre nós, né? Hoje tá bom de fazer aqui o programa. Se tá o negão beçudo aí,
aí já torna O difícil. pastor Elias. Então, entre nós brincamos, mas quando trata-se das coisas de Deus, não. As coisas de Deus a gente leva com muita seriedade, a gente tenta cada dia ser mais transparente e com muita seriedade nas coisas de Deus. Agora, entre nós brincamos. Não, eu falo isso, pastor, por quê? Porque assim, às vezes vem pessoas aqui que você não conhece, você não tem uma vida com essa pessoa. Você tá vendo o convidado aqui, você diverge com alguma ideia dele, com alguma coisa que ele colocou, é normal divergir. Agora, quando você desrespeita, quando você se levanta contra alguém que você não conhece, às vezes esse alguém é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que paga um preço ali na presença de Deus, e Deus não se deixa escarnecer. É por isso que é um perigo você se levantar contra alguém que você não conhece na internet. Eu vou ficar atacando. Esses dias uma mulher tava desejando minha morte aqui, pastor. Ela, juro pra você, ela colocou aqui, colocou um comentário assim, ó. Esse William, ele é um desserviço ao reino, ele deveria juntar os pés. Você acredita que a mulher falou? Então, assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Pensei, olha só, uma cristã, uma pessoa que tá na igreja desejando a morte de alguém que ela não conhece. Não conhece. Mas eu falo assim nesse tom de brincadeira, de coisa, mas isso é muito sério, cara. Pra você tocar numa pessoa que é íntimo de Deus ali, às vezes ele não aparenta. Às vezes ele tem uma aparência diferente. Um cara estranho, Mas às vezes, mas é de um Deus, homem e uma mulher de Deus, né? Tem que cuidar, né, Você pastor? vê, isso aí nós temos base bíblica para isso. Lembra do profeta Eliseu? Não tinha uns jovens lá que começaram a chamar ele de calvo? De careca. E o que aconteceu? Os caras não morreram, então é complicado isso aí. Como eu sempre falo bem assim, ó, homens de Deus, mulheres de Deus, a gente não deve criticar. A gente deve entregar nas mãos de Deus. É como eu falo sempre. Você pode ver o cara bêbado lá, mano. Mas se ele carrega algo que Deus deu a ele, deixa ele lá. Deus vai tratar com ele, Deus vai fazer alguma coisa, mas não cabe a mim ir lá julgar esse cara, começar a falar mal, me levantar contra ele, porque eu conheço muitas pessoas que se levantaram contra um amigo meu que é um homem de Deus, ele. E todos os que se levantaram, mano, caíram. E não é que ele ora, não. Ele diz, amado, eu não oro para Deus tratar com ninguém, eu não oro para Deus ir lá cobrar de ninguém, não. Eu só tenho a minha vida com Deus. Que o homem de Deus é aquilo que você falou. Mesmo que a gente venha aqui, a gente brinca entre nós aqui, mas das coisas de Deus nós levamos a sério. Como eu sempre digo, cada homem de Deus ele tem o seu particular com Deus. Eu mesmo eu sou noturno. Então esse é o meu momento com Deus. Às vezes eu estou sozinho, meia-noite, 1h, 2h, o silêncio da madrugada, eu gosto desse. Que aí é onde eu estudo, onde eu oro, onde eu fico meditando e é onde eu recebo também orientação de Deus. Então esse é o meu particular com Deus. O outro já pode ser de manhã, o outro de tardinho, o outro 10 da noite, mas cada um tem o seu particular com Deus. Mas você sabe qual que é um problema?